Sati, bom dia. Bom dia, bom dia. Bem, que bom. Então, eu estava lendo uns textos porque inspira a gente. Só a possibilidade de estar falando com um educador do seu quilate, já te apresentei aqui, viu? Inspira a gente que é estudante, que é aprendiz nesse mundo aí de descobertas, né? De tudo que é tão antigo também e ao mesmo tempo tão novo, especialmente para todos nós que não temos acesso, né? Ou temos acesso de uma forma muito autoritária, que a escola pública ainda lida nesse formato antigo, mas nada humanizado, nada renovador, animador, né? E eu venho desse contexto também, onde a colar, era uma forma da gente ficar livre da opressão de um conhecimento sem cativação. Ó, até rimou, né? Sati, vamos começar por aí, porque enquanto você estava entrando, esse formato engessado da escola pública, antiga, antiquadra, desumana, desanimadora, que trouxe inclusive a cola como uma forma de escape, e tudo isso que eu vi vocês fazendo ali no Centro UNB Cerrado, quando a gente estava começando a ação do Palco Aberto Janelas para o Mundo, onde eu inclusive comecei esse vídeo aqui, mostrando aquele momento onde a gente mostra alguns dos agricultores familiares ali no palco, né? Lá no CAT, né? Na Feira Popular da Agricultura Familiar em Alto Paraíso. E a gente falando ali deles, né, todos animados, porque eles tinham aberto a porteira deles para esse conhecimento, nessa dinâmica mais pessoal, e eu vi você educando, eu tive o privilégio de te acompanhar uma vez, né, através do Centro UNB, e ir lá para o campo deles, né, lá para a zona rural deles com você, e vendo, né, toda essa vontade sua, aquele professor, aquele mestre apaixonado pelo que faz, e numa humildade de troca, né? Toda vez que um aluno de escola pública fala de um professor, não, tinha um. Sempre é num lugar onde o coração parecia que falava primeiro que aquela coisa do conhecimento em si, né? Fala um pouquinho pra gente como foi essa experiência sua com o Centro UNB Cerrado e como foi essa experiência sua nessa batalha como cofundador da Feira Popular da Agricultura Familiar, 2015 a 2016? Isso. Gratidão, Regina. Sempre um privilégio a gente lembrar desses momentos que foram realmente marcantes, não só para nós da equipe, né? Era uma equipe bem grande, multidisciplinar, trabalhávamos com pedagogos, com educadores ambientais, biólogos, com agrônomos, técnicos agrícolas. Então foi uma experiência muito interessante. Você já fez uma referência aí à professora Nina Laranjeira, que está nesse momento numa outra live aqui lançando um livro de águas aqui da Chapada. Daqui a pouco a gente vai estar lá também. E ela foi a protagonista dessa ideia, dessa idealização. O Centro UNB Cerrado, ele vem de uma proposta tirada de uma conferência municipal de meio ambiente, aqui de Alto Paraíso de Goiás, que acabou sendo levada para a conferência estadual e, finalmente, foi encampada pela UNB numa conferência nacional. E a professora Nina Laranjeira foi a sua diretora, né, que trouxe essa proposta aqui para Alto Paraíso. Ele é um centro biorregional, né? Ele atua em diversos municípios aqui da região, da Chapada dos Veadeiros. E nesse centro a gente teve a oportunidade de exercitar novas formas de educar, né? Como você falou aí, fugindo desse formato enrijecido, né? Não vou dizer só das escolas públicas, né? Muitas escolas particulares também têm um processo ainda enrijecido, mas fugindo desse
padrão, né, podemos dizer assim, onde o professor é o detentor do conhecimento, é o todo soberano, muitas das vezes só transmitindo informações e não auxiliando os estudantes a buscarem por si só as ferramentas para encontrar as respostas para os seus questionamentos, ou seja, para a sua formação. Então, o Centro NB Cerrado ele trouxe essa oportunidade. Primeiro, a gente não atuava numa estrutura convencional, né, como uma sala de aula. Então, a maior parte das atividades eram feitas ao ar livre. É verdade que a gente tinha alguns encontros em salas, né, para poder projetar alguma informação ou debater algum assunto, mas a maior parte eram atividades ao ar livre. Outra forma de se aprender é aprender fazendo. Né? Essa coisa, a gente ouvir, ver, mas fazer é a melhor forma de aprender. Então, a gente começou com esses jovens, e a partir dos jovens, a gente acessou as famílias, e na sequência, a gente lança um projeto que chamava Agricultores Protagonistas de Segurança Alimentar. E eu dizia, o que é protagonista para o agricultor? É aquele ator principal, é o que é o responsável pela segurança alimentar, não só da sua família, mas como de nós, consumidores, né? De nós que estamos nas cidades, que precisamos deles para garantir a nossa segurança alimentar. Então, eles são os artistas, eles são a estrela do projeto. E com esse projeto, a gente conseguiu mobilizar cerca de 20 famílias que passaram a produzir de forma agroecológica. Com isso, tiveram uma produção considerável e a gente começou a pensar qual seria o canal de escoamento desses alimentos. E foi aí que a gente chegou na ideia de uma nova feira. Alto Paraíso já tinha uma feira do produtor rural. A gente fez uma reunião com eles para tentar uma inserção das duas propostas, mas a gente viu que ia sobrecarregar a feira do produtor rural. E aí surgiu uma ideia da gente lançar uma feira num bairro mais popular aqui de Alto Paraíso, chamada Cidade Alta, que a Regina morava lá nesse bairro. Qual que era a ideia? A ideia era fazer com que os alimentos orgânicos de base agroecológica chegassem nessa comunidade. Infelizmente, depois de pouco mais de um ano de tentativas, de feiras semanais, a gente viu que a população daquele bairro não era assídua na feira, não frequentava a feira. E aí que vem a proposta da janela aberta, né, o palco aberto, aí com a Regina, ela vai falar um pouquinho mais sobre isso, e veio trazer arte, cultura, informação, educação, trazer um brilho maior para uma feira que já era muito bonita e diversa de produtos, mas carecia um pouco desse momento aconchegante de prosa, de arte, de música. E o palco aberto, ele cumpriu com essa missão, cumpriu muito mais além do que propôs, né? Quando eu vejo a coletânea de pessoas, eu brinco aqui quando o pessoal pergunta do palco aberto, eu falo, Regina, todos os artistas de Alto Paraíso foram no palco aberto, passaram alguma vez lá no palco aberto. A gente teve o privilégio de abrir o palco, né? Na primeira edição, assim, a gente estava lá com Mãe da Lua, com todo um grupo de artistas. Então, a gente tem essa honra no nosso histórico. Dia das Mães. Dia das Mães. Então, tá tudo registrado, graças... Aí, só fazendo a ponte com a tecnologia que você comentou, nem 8, nem 80, né? Ou seja, a gente gosta muito da natureza, do natural, mas a gente gosta da tecnologia, apesar das dificuldades. Para você ter ideia, eu usei 3 aparelhos para conseguir entrar nesse Instagram. O computador não entra, o celular não entra, aí eu fui buscar um tablet para poder entrar. Então, e meu filho, sem ele eu não iria conseguir. E os jovens têm essa habilidade, eles já nasceram nessa era tecnológica. Então, negar isso, para mim, é um contrassenso. Para você ter ideia, o meu mestrado ele foi em simulação computacional, há uns 20 anos atrás, que era ponta. Ou seja, eu queria pesquisar por simulação, por computador, o que eu fazia no laboratório. Eu sou químico de formação. Então, era inovação naquela época. Então, eu fui para a Universidade Federal de São Carlos, no Instituto de Física, estudar estrutura atômica, mas por computador. Então, isso já era, ali, naquela época, uma orientação de qual seria o caminho a ser seguido.
Com isso, a gente economiza em matéria-prima, que a gente não vai gastar, a gente consegue ter economias e segurança e outras coisas. Então, eu acho que a gente tem que buscar o caminho do meio. Várias linhas espirituais, filosóficas indicam, sugerem, recomendam esse equilíbrio. Então, a palavra para o momento é equilíbrio, nem 8 nem 80, e assim a gente vai caminhando nessa estrada chamada vida. Como você percebe isso? Você que está, inclusive, ativo aqui na Chapada dos Veadeiros em luta e resistência por Gaia. Regina, primeiro acho que tudo é um processo muito pessoal e muito espiritual. Então, assim, o restante são como as bordas, as margens, mas o foco, o objetivo, essa passagem aqui nessa vida é nosso aprendizado espiritual que a gente tem durante esse experimento chamado vida. O restante são detalhes, só que nesses detalhes a gente acaba se confundindo, porque são muitos interesses. E a gente não tem acesso às informações, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, uma outra simbologia que eu gosto muito de utilizar é a questão do fractal. Então, eu vejo aqui, a gente é o todo, só que numa escala bem menor. Então, todos os interesses que existem no planeta também existem aqui na Chapada, também existe aqui na nossa região. Então, com isso a gente tem que ficar atento, só que a gente não tem acesso às informações. E o que a gente quer? O que a gente quer simplesmente é, no mínimo, manter como está. Né? Seria até uma falta de respeito com as gerações futuras a gente degradar algo que nos foi dado, que nos foi entregue, e a gente vai alterar isso, a gente vai destruir isso. Por quê? Como? Então, no mínimo é isso, mas hoje a gente já fala em restauração. A gente não fala mais a questão da sustentabilidade. Sustentar é manter. Restaurar é a gente buscar, de alguma forma, restabelecer condições que eram, possivelmente, muito mais abundantes, muito mais biodiversas do que a gente se encontra hoje. Então, por isso que a gente fala em agricultura de restauração, agricultura regenerativa, né, outro tipo de agricultura, não só agricultura sustentável ou outros tipos de agricultura. Tudo isso a gente estuda dentro de uma ciência chamada agroecologia. A agroecologia hoje é reconhecida pelas universidades, pela academia, mas a gente sabe que a base, o berço da agroecologia são os camponeses, a agricultura camponesa, a agricultura que a gente chama de uma agricultura tradicional, né, em contraponto ao que seria uma agricultura convencional. O que seria a agricultura convencional? A gente até brinca, não fomos convidados para essa convenção planetária que transformou o uso de agrotóxicos, de adubação química, de agroquímicos, como um padrão. Mas isso aconteceu, né? Após a Segunda Guerra Mundial, com a tal da Revolução Verde, esse conceito, né, de agricultura, ele se disseminou no planeta inteiro. Então, a gente está falando aí já para quase 7 décadas de uma agricultura sendo implantada no planeta inteiro. Quase um século de agricultura convencional. Então, quando a gente chega para falar de agroecologia, muitas das pessoas já nem se lembram mais que os seus pais ou os seus avós praticavam esse tipo de agricultura. Então, é um resgate. Então, isso são as ferramentas que nós temos para a gente conduzir esse processo que alguns chamam de desenvolvimento sustentável, mas a gente não utiliza mais esse termo de desenvolvimento, né? O prefixo des, ele sempre se refere a uma negação, né? Como descontínuo, como desconexo, então a gente prefere um envolvimento, né? Resiliente, um envolvimento restaurativo, outras informações. Os conceitos, eles mudam com o tempo. Então, para isso que serve também a academia, para a gente ter oportunidade de parar e pensar o que está acontecendo, refletir. Para isso, a gente recorre a diversas profissionais, academias, acadêmicos, para a gente ter essa oportunidade, porque o que o sistema quer
é simplesmente nos manter condicionados à produção, à produtividade. E para isso a gente tem um recurso para poder consumir. E aí fechou o ciclo. Então, quando a gente sai, ou quando a gente se dá um tempo para, numa prosa como essa, refletir, pensar, isso abre o nosso campo de reflexão, de entendimento. Então, sempre que eu tenho alguma dúvida, eu paro. Primeiro, eu quero entender aquilo para poder compreender e poder aceitar e seguir. Porque as coisas são como são também. Elas estão num processo. E, às vezes, a gente tenta condicionar pelo que a gente espera ou pelo que a gente idealiza. Então, a gente precisa se munir de ferramentas. Uma das ferramentas que a gente vem trabalhando aqui na região da Chapada dos Veadeiros é a agroecologia. Desde 2015, a gente fundou uma rede chamada Rede Pouso Alto Agroecologia. Quando eu falo a gente, foram 5 organizações, né? A cooperativa Ecoideia, o Centro NB Cerrado, a ONG, que a gente faz parte, o Instituto Biorregional do Cerrado, a ONG Rede de Integração Verde, que é a RIV, e a cooperativa agroecológica Frutos do Paraíso, que até hoje existe, tem cerca de 250 cooperados e atua aqui na região. Essas 5 organizações criaram essa rede. Essa rede hoje conta com mais de 70 organizações, entre associações, sindicatos, institutos de pesquisa e grupos de mulheres, grupos de jovens e pessoas que gostam da agroecologia e gostam de estar juntas, enredadas. Então é isso que a gente vem fazendo. O que a gente precisa é estar conectado uns aos outros. Porque, pelo que eu percebo, essa pandemia, por exemplo, ela não mata, igual a Ailton Krenak fala, ela não mata o urso, ela não mata os animais, ela mata ser humano, né? Ela mata as pessoas. E todo esse aprendizado de como nós estamos lidando com Gaia, ele volta naturalmente, né? Sim, é isso. A interação com o planeta, esse reconhecimento de que ele é um ser vivo, Gaia, ele é autoeducativo. Então, conforme a gente se predispõe a interagir com ele, porque, assim, parece papo de maluco, mas tem muita gente que não tem conexão nenhuma com o planeta Terra. Nenhuma. Ele respira, ele come, ele defeca, mas ele não interage com o planeta. Então, ele está como um ser, quase como um vírus, também ali, só usufruindo dos seus recursos. Então, quando desperta essa consciência que você está inserido dentro de um sistema que ele é bem complexo, não no quesito de dificuldade, mas de interações entre as relações, então a gente tem essa percepção de que, opa, peraí, eu tenho uma responsabilidade pelo que eu estou fazendo. Eu sou responsável também. Então é isso. Então ele é autoeducativo. A gente vai aprendendo aos poucos como conviver de forma não tão impactante aqui nesse planeta. Trazer a natureza para uma comunhão com o ser humano de forma amigável. Ninguém está querendo tirar o lugar de Deus, de nada. Ninguém está ameaçando te convencer, né? Na verdade, só respire, só viva, né? Toda essa dádiva, né? Que é natural aqui. Então, assim, hoje, quem está sendo expurgado do planeta é justamente aqueles que não conseguem valorizar o planeta, e aí é onde eu queria te ouvir, não conseguem valorizar, muitas vezes, por ignorar esse elo natural. E aí é todo um acolhimento que esse povo tem, porque assim, as pessoas de renda baixa, elas não são muito acolhidas. Até hoje, está tendo um abismo entre quem tem acesso e quem não tem acesso. No meio disso aqui, tem toda uma ignorância, sabe? Tem todo um preconceito, né? O Brasil, ele se descobriu hipócrita, né? Eu percebo a hipocrisia em mim e percebo tudo, assim, aquela ponta do iceberg, de repente parou de ser vista e a gente começou a ver a base,
E aí, nesse contexto, Sati, é que eu coloco aqui para você que existe ainda esse abismo entre nós, né? E aí é o que me move a abrir essa câmera, a chamar você, né, nesse voluntariado nosso de resistência, a reativar o palco, a fazer com que a gente continue se unindo, mas sem abismo entre nós. Nessa humildade de nos reconhecermos um só. Somos filhos dessa terra. Não queremos ser expurgados dela. Então, como acessar o conhecimento? Você que é um professor, sempre te vi educando as crianças na Vila Verde, em todo esse currículo gigantesco que você tem, e é uma coisa que eu observo. Você tem uma humildade ao passar, você não tem essa arrogância. Então, você acha que a gente está melhorando agora, depois de 1 ano e meio de pandemia, de todo esse sacode? Você acha que a gente está melhorando nessa ponte que está sendo... Você acha que essa ponte está sendo construída? Que a gente tem esperança ainda de nos unirmos e nos complementarmos para, independente da religião, da fé, a gente dar valor ao mundo natural e pararmos de facilitarmos a nossa própria autodestruição? Sim, Regina, eu sempre tenho essa percepção esperançosa, né, de que estamos num processo evolutivo. Então, acho que alguns conceitos eles precisam ficar claros, assim. O primeiro deles é esse processo, né? Nós estamos num processo, então nada é estanque, nada vai... A não ser, lógico, dentro desses processos existem conceitos como o salto quântico. Então, o salto quântico, sim, quando a gente recebe uma quantidade de informação exata, a gente pode sair de um padrão de consciência, de inconsciência, e diretamente, instantaneamente, passar para um padrão de consciência. Então, quem faz isso numa dose micro seria, por exemplo, esse chá que você citou como a ayahuasca, por exemplo. Só que ele é passageiro. Eu brinco que a ayahuasca você chega na janelinha, olha e vê. Só que depois você sai e volta para o seu plano tridimensional. Então, mas é um salto quântico. Agora, o processo mesmo, ele se dá a partir de um processo educativo. Educativo não de escola, mas educativo de ser. Então, se eu estou passando nesse processo para estágios mais avançados de compreensão, eu mudo minha forma de pensar. Às vezes eu mudo minha fisionomia, eu mudo minha roupa, eu mudo meu jeito de falar, né? Eu passo a ter uma comunicação não violenta, né? Eu escuto. Então, assim, isso são mudanças que a humanidade vem sofrendo. E eu acho que a pandemia, ela trouxe isso. Outro conceito que eu acho que a gente precisa deixar claro é essa generalização que a gente costuma fazer. Eu acho que a humanidade, a partir de agora, está se unindo. Não sei. Eu sei que alguns grupos estão se unindo, que algumas pessoas estão se unindo. E quando tem esse distanciamento de compreensão de ideológico, que a gente vê tanto, principalmente na política, né, essa polarização. Então, enquanto tiver isso, não tem esse diálogo. E aí, quem caminha no meio e dialoga com esquerda e com direita também não é bem visto. Porque ele fala com a direita, ele fala com a esquerda. Mas é o caminho do meio que vai buscar atrair essas polaridades diferentes para chegar a uma harmonia. E é um processo. Talvez a gente nem veja. Talvez só os filhos dos nossos filhos, quiçá. Mas tudo bem, a gente vai fazendo a nossa parte. Então, esse é o nosso trabalho aqui. Você citou a Vila Verde. Eu fui professor, fui coordenador de projetos na Vila Verde. Eu comecei na Vila Verde lavando louça. Eu levava a merenda para o meu filho e lavava louça na cozinha, e junto com outras pessoas. E aí fui me envolvendo e tal. Então, esse é um processo, né? Então, fui educado na Vila Verde, né? Eu passei por esse processo de educação diferenciada que tem essa escola que existe até hoje e que tanto nos honra de ter
participado de sua equipe. Então, assim, eu sou bem esperançoso, eu acho que a pandemia tem o seu lado positivo, por mais que muitos não aceitem ou não queiram nem falar disso, mas algumas pessoas precisam desencarnar mesmo, elas precisam aliviar a tensão nesse planeta, e todos vamos morrer, todos vamos passar dessa por uma situação muito melhor. E aí, todos terão essa oportunidade. É lógico que isso choca, isso dói quando um ente querido, um conhecido, faz a passagem. Mas é um processo. É um processo e não é um processo pessoal. É um processo planetário. Então, quando a gente para e expande a consciência para o entendimento que o planeta também está dentro de uma evolução, a gente começa a entender alguns fatos que, por nós, humanos, chamamos de catástrofe, chamamos de tragédia, damos um nome assim impactante, mas na verdade são processos evolutivos que a humanidade está passando. E eu acredito que é para melhor. A gente costuma usar um slogan assim: tudo é para melhor. Tudo é para melhor. Então, às vezes isso choca, porque como isso pode ser para melhor? Não sei, eu não consigo entender ainda. Mas quando eu evoluir minha consciência, aí eu vou conseguir entender. Enquanto você não entende, aceita. Aceita. Aceita e segue. Segue na sua militância, segue no seu trabalho, expandindo a sua consciência, buscando interagir com os opostos. E aí sim a gente vai começando a entender esse processo planetário. Agora, assim, ao mesmo tempo, você também é uma das pessoas que integram o coletivo aqui na Chapada, que faz o trabalho da formiguinha. E vocês estão cada vez mais se unindo. Hoje você está você tá no núcleo, você está na coordenação do Núcleo de Alimentação Sustentável e Produção Agroecológica, né, o NASPA. E aí você continua fazendo esse trabalho de formiguinha junto com mais uma rede que também está ligada a Brasília. E aí é nesse lugar que me encanta. Por quê? Porque tudo isso está possibilitando hoje uma pessoa do quilate que você está, porque você está aceitando se lapidar. Por isso que eu percebo essa humildade em você, assim, porque você percebe que você não é o dono da verdade. Eu sempre percebi isso nas suas falas, por isso eu estou tendo essa liberdade de falar isso. E ao mesmo tempo, você tem uma segurança de certos pontos que você conduz na sua fala, porque tem respaldo. Tem, sabe, é aquela árvore que está crescendo com raízes aprofundadas e ela foi nutrida de fato. Então você cuidou dessa nutrição desde a semente, foi cuidando. Nesse contexto aqui, eu trago aqui um ânimo a mais para a nossa conversa, que é não desistir, não colocar as coisas de uma forma muito simplista, tipo, isso faz parte, não precisamos fazer nada, tudo passa, tá tudo certo. E aí? Temos que reagir ou temos que aceitar e ficar acomodados? Há um equilíbrio nisso, né? Pelo que eu percebo na sua fala, esse caminho do meio é justamente não radicalizar, também não extremar para ignorar. Então vamos cuidar sem ansiar demais por uma transformação imediata, global, né? E salvar um monte de vidas de uma vez só, desesperar, que é o 80, e nem o 8 de ficar assim, isso aqui não vai dar em nada mais, vamos esperar o trem acabar. Como é que é isso para você, dentro de todo esse trabalho que você está fazendo, que você não desistiu, que você não se acomodou, não desanimou? Conta pra gente o que te anima ainda mais a estar aqui agora, na Semana do Meio Ambiente, colocando o seu tempo à disposição de uma prosa. E também sei que a hora que desligar aqui, você continua, a sua vida é isso. Eu sei que o prato que você serve para comer é isso. O seu quintal é uma agroflorestinha. Enfim, meu irmão, fala um pouquinho pra gente como é isso, esse ânimo. Onde é que a gente pode
se animar junto. Uma das formas que eu me animo é lendo, né? É buscando influências que nos conduzem para esse trabalho. Então, na leitura de hoje, eu veio a palavra tolerância. E tolerância realmente é um grande ensino. Porque, primeira coisa, quando a gente se depara com um pensamento, ou uma pessoa, ou uma situação que nos é oposta, a gente quer mudar aquilo, a gente quer transformar aquilo, então a gente não tolera. Então é importante ter tolerância também, principalmente com os opostos. E buscar, aí vem outro ensino, que é o cativar, buscar cativar e ser cativado, que eu costumo dizer, Regina, que essa é a minha metodologia educacional, né? Eu não, nem licenciatura eu fiz, né? Não deu tempo, mas eu fui aprendendo a ser professor. E aí a metodologia é cativar e ser cativado. Se não rolar isso, pelo menos aqui em Goiás, aqui em Alto Paraíso, não vai rolar educação. Porque existe um teste, existe uma aprovação. Então você precisa ser cativado e cativar aquela pessoa para poder aí sim interagir e começar um processo de mudança de pensamento. Se é isso que você trabalha, se é essa a tua linha de trabalho, que é a nossa dos educadores, né? A gente vê algo que a gente acredita dentro do parâmetro que a gente chegou de que aquilo não é o correto, por exemplo, e a gente busca interagir para mudar essa situação. Mas para isso iniciar, a gente precisa cativar e ser cativado. Aí sim a gente começa o processo. Por isso que muitas das vezes alguns educadores muito bem formados ou com muita oratória e habilidade não consegue transformar, porque ele não se deixa cativar e ele não cativa. Então, o processo educacional, não vai dar o início, não vai dar o start, ele não vai, porque é um processo, ele começa, a pessoa se autoeduca. E uma outra ferramenta importante para esse processo é a arte-educação, né? Isso aí é poderosa, porque eu posso vir aqui dar uma palestra, 2 horas de palestra. Beleza, um conhecimento. Mas em 5 minutos de uma música, 5 minutos de uma peça teatral, de uma intervenção, de um monólogo, aquilo ali já vai acontecer. Então a arte-educação, ela tem uma força muito poderosa, porque ela vai sensibilizar. E a gente só consegue entrar naquela mente, naquele processo, se a gente sensibilizar. Então, alguns debates que estão acontecendo hoje, por exemplo, vou citar um aqui que a gente também está envolvido, a questão do uso terapêutico da cannabis medicinal. Teve agora a votação recentemente na comissão que debate esse assunto, e era super interessante ver a polarização. E não tem diálogo, não tem, porque cada um está polarizado. E aí, nós que defendemos o uso terapêutico, a gente busca essa sensibilização, seja através dos depoimentos de milhares e milhares de mães que utilizam dessa medicina para os seus filhos, os seus pais, as suas mães, os seus avós. Então, isso sensibiliza. Outra informação científica, acadêmica, isso também sensibiliza. Então, a gente tem que buscar sensibilizar para transformar. Porque se não tiver a sensibilização, não há essa interação. Então, a gente nem começa o processo. Então, a gente precisa sensibilizar para começar o processo de reeducação, vamos colocar assim, é um processo reeducativo. Planetário. A gente precisa reaprender a viver nesse planeta, na situação caótica que a gente se encontra, de crises política, econômica, hídrica, climática. Nós estamos num processo reconhecidamente catastrófico. Até falam, a gente não tem como mudar isso, tem como diminuir a velocidade. É só isso que nos resta. Então, bom, acredite ou não acredite, primeiro passo, pesquisar, estudar. Então, eu como pesquisador, como educador, tenho que ir em busca da informação. E quando a gente vê a informação, aí choca, sensibiliza, porque ela é real, ela está acontecendo, e é um planeta só. Não tem muito o que especular, é só esse planeta que está passando por esse processo. Então, assim, a gente tem um processo
de educador é um processo de autoeducação também. E aí eu defendo essas ferramentas, e aí me lembrei que é a tua área, né, da arte e educação. Eu sou apaixonado pela arte e educação, apesar de não ter mergulhado profundamente, mas já utilizei em diversos momentos dessas ferramentas. Então é isso. A rede somos todos nós, todas as pessoas que falam, que trabalham, que pesquisam, que gostam de agroecologia e que estão aqui na região são Rede Pouso Alto Agroecologia. Então a gente, nesse trabalho de 1 ano e meio, encontrou diversos agricultores que a gente nem tinha conhecimento, diversos extrativistas. E agora, recentemente, eu venho começando um trabalho, na verdade, estou para começar, a partir de semana que vem, com o Instituto Internacional para a Sustentabilidade, que é essa pesquisa dos extrativistas, né? É o grande potencial, porque é uma das formas da gente manter o bioma cerrado, né? Essa riqueza que nós temos aqui, em pé, intacto, em parceria com os extrativistas. Porque eles, sim, eles mantêm o cerrado em pé, né? Porque eles não têm essa intenção de alterar essa fitofisionomia, esse ecossistema ou esse bioma, de uma forma geral, falando do cerrado. Então, assim, a primeira coisa, a gente quer conhecer esses extrativistas, a gente quer dar algum tipo de apoio, alguma capacitação. Não tem recurso, não tem muitos recursos assim, mas só o fato de trazer eles para o protagonismo, isso já é muito interessante. Outro desafio é a questão dos produtos, né? Muitos produtos do agroextrativismo ainda têm dificuldade de serem comercializados, devido à questão de vigilância, inspeção. Então, é outra linha que a gente vem trabalhando, a questão das políticas públicas, para a gente regulamentar e regularizar o processo de beneficiamento, o processamento desses frutos do cerrado. E que a gente possa ter, por exemplo, em todas as lanchonetes, em todos os mercados, supermercados, padarias, os produtos do cerrado, a um custo acessível, inclusive à população local, né? Que a gente possa consumir os produtos aqui da região. Então, esse é o trabalho que eu venho desenvolvendo a partir de agora. E a rede, como eu te falei, tem mais de 70 organizações que compõem. Recentemente, no final do projeto, a gente criou um conselho gestor com diversas organizações. Esse conselho ele é dividido em círculos: círculo de educação, círculo de políticas públicas, círculo de eventos e círculo de comunicação. Esse círculo faz e continua fazendo a rede girar e a rede continuar atuando. Então, a gente está nesse trabalho em várias organizações e convido vocês a estarem juntos também aí nesse núcleo Cavalcante, que a gente meio que está pensando a rede em 2 polos, Polo Norte e Polo Sul. Então, o Polo Norte aí, que é Cavalcante, Teresina, Monte Alegre, Campos Belos, Arraias, conectar essas pessoas aqui. A gente aqui no Polo Sul, Colinas, Alto Paraíso, São João da Aliança, podendo migrar aí para Água Fria, Planaltina de Goiás. Então, a rede é conexão entre organizações e pessoas que gostam e que atuam com a agroecologia. Simples assim. Estamos... Maravilha, Sati. Quero muito te agradecer por mais esse momento que você nos agraciou aí com toda a sua sapiência, com toda a sua troca aí nessa prosa. Tomara que tenha trazido aí para quem nos assistiu e para quem ainda vai nos assistir mais de soma, né? Para que a gente possa se unir cada vez mais em favor também aqui dessa grande rede de proteção na Chapada dos Veadeiros. Abraço, meu irmão. Gratidão, viu? Tamo junto. Graças. Admiro muito o teu trabalho. Graças. Também, viu? Tamo junto. Gratidão. Abraço fraterno.